Boa tarde, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês que estão aí nessa tarde de sexta-feira, finalzinho aí da tarde, quase 4 horas. Você que está me acompanhando aí no Instagram, Facebook, no YouTube. Eu sou o Evangelista Galati, tudo bem com vocês? Muito bom, isso mesmo. Vamos estar junto aqui nessa tarde. Queria compartilhar com vocês algo de Deus, algo do nosso dia a dia, do seu dia a dia de todos nós, né? E agradeço muito que a gente tá chegando aí no número aí de seguidores aí bastante alto, graças a Deus. Mas porque a mensagem de Deus é simples e às vezes a internet alcança, né? Alcança algumas pessoas que a gente não tem acesso. E é interessante que essa semana a gente viu essa tragédia terrível do terremoto lá na Turquia. E eu tenho compartilhado no Instagram bastante informações de crianças, né? Crianças seriam salvas, mas Deus esteve presente e salvou algumas delas. E Deus sempre está presente nas tragédias, né? Nos terremotos. E essas coisas são coisas que estão acontecendo e parece que a internet... Voltamos. Glaicon, pastor Glaicon, paz do Senhor, voltamos. E essas tragédias nos faz refletir muito na vida, em coisas improváveis, né? E eu estava lendo essa semana o livro de 1 Samuel, capítulo 22, os 2 primeiros versículos que fala ali da caverna de Davi, né? Na caverna de Davi, pessoas improváveis e essa tragédia de um terremoto, essas coisas terríveis acontecendo, terremotos e tsunamis e pandemias, e isso aí é tudo bíblico, são coisas que a gente sabe que irá acontecer e está acontecendo. Mas no meio dessa situação toda, Deus levanta pessoas improváveis, né? Pessoas que ninguém dá nada, né? Dá nada, e você vê a pessoa lá sendo um anjo, retirando uma criança, ajudando de alguma maneira, parece que ativa, né? Algo ativa a pessoa no meio da tragédia, no meio daquela situação que ativa a pessoa vira um anjo, vira um herói, vira uma pessoa que não mede esforços, né? Para conseguir salvar outra vida, para não ir para frente. É incrível, né? Como o ser humano ativa essa sobrevivência, né? Esse espírito de sobrevivência, de ajudar o próximo. Claro que isso não é todos, né? Não é todos. Muitos estavam lá só para filmar, enquanto outros estavam colocando a mão dentro da caverna, dentro do buraco, muitas vezes se arriscando lá para morrer junto. E relatos terríveis, né? Do terremoto, relatos terríveis. E eu estudando esse texto de 1 Samuel 22, e eu fiquei lembrando desse texto de pessoas improváveis, pessoas naquela caverna de Davi, onde Davi se escondeu do rei Saul. As pessoas falam, por que ele demorou tanto para assumir o trono? Não é que demorou tanto, não, porque o rei Saul queria matá-lo, queria destruí-lo, estava perseguindo Davi. De outra maneira, ele já era rei no mundo espiritual, né? No mundo espiritual, Davi já era rei. Então, ele assumiu no mundo espiritual o reinado. E foi consagrado para isso, ungido para isso. E naquela caverna tinha endividados, tinha pessoas amarguradas, deprimidas, à margem da sociedade, pessoas que ninguém queria. Estava naquela caverna com Davi. Pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas que ninguém dá nada.
Interessante que Davi estava lá junto com eles na caverna, aquela caverna, e junto com pessoas que ninguém dava valor nenhum, pessoas. Você vê hoje, você passa, eu passei outra semana na Cruzeiro do Sul, ali em São Paulo. Quem é de São Paulo, ali em Santana, você passa embaixo daquela ponte. Eu acho que você já viu, o pastor Glaico, o pastor Renato e Márcio aqui, que é de Portugal. Não sei se você já viu aqui em São Paulo isso. Você passa embaixo do viaduto, existem várias famílias ali embaixo, e você passa e pessoas passam e não sente mais nada, parece que não são ninguém, são pessoas invisíveis, pessoas improváveis, pessoas à margem da sociedade, pessoas que ninguém dá nada. E agora a prefeitura está colocando algumas blocos de cimento embaixo dos viadutos para as pessoas não ficarem dormindo embaixo do viaduto, porque fica feio para a cidade. Pessoas invisíveis. E hoje em dia as pessoas passam por elas e não sentem mais nada. A mente cauterizada, o coração duro, o coração fechado para essas pessoas. Essas pessoas estão lá, largados na caverna. Pessoas improváveis, pessoas que ninguém dá nada. E nesse texto bíblico, Samuel, em 1 Samuel, Davi está na caverna com essas pessoas, porque ele está fugindo, então ele se esconde nas cavernas. Ele vê tudo isso lá dentro. E de alguma maneira, essas pessoas no futuro viraram os grandes guerreiros do exército de Davi. Se você ler mais para frente, você percebe que eram 300 ou 400 pessoas ali, que eram desprezadas, amarguradas, à margem da sociedade. Essas pessoas viraram os grandes guerreiros de Davi. Grandes guerreiros viraram, grandes heróis. Pessoas à margem da sociedade, pessoas improváveis, pessoas que ninguém dá nada, viraram os grandes guerreiros do rei Davi. E venceram com Davi várias batalhas. E tinha os valentes de Davi no meio deles, guerreiros que matavam 300 pessoas na espada sozinho, 300 inimigos nas guerras, e eram pessoas que ninguém dava nada. E Deus é assim, Ele levanta pessoas que não são, para aquelas que acham que são. Deus levanta pessoas que não são, para aquelas que acham que são se admirarem, ficarem assustadas. Porque Deus não tem essa medida humana, Deus não tem essa filosofia humana, não tem essa política humana. Ele não rege o seu julgamento com o julgamento humano. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A loucura de Deus, sabe, as coisas que Deus faz é loucura para os homens. Então Deus escolhe as pessoas improváveis, aqueles que ninguém dá nada, para ser guerreiros na guerra, para ser vitoriosos, para serem transformados. Por isso que eu falo sempre, eu falei ontem no Parque Novo Mundo, aqui numa reunião de oração. Nunca despreze pessoas que estão passando por problemas. Nunca despreze pessoas necessitadas, que estão à margem da sociedade. Nunca desprezem essas pessoas, porque elas podem ser transformadas por Deus a qualquer momento e serem guerreiros no reino de Deus, ser grandes pessoas no reino de Deus, porque são as pessoas que não são que Deus faz milagres. E aquelas que acham que são ficam admiradas e julgando e criticando e ofendendo e se levantando às vezes contra elas. Pessoas improváveis. Se você é improvável que nem eu, uma
pessoa improvável na internet. Ninguém vai te ouvir, você vai ficar falando para as paredes. E são mais de 15 mil pessoas sendo divulgadas mensagens aqui na internet. E quando eu pensei no começo, eu falei, eu sou improvável mesmo, eu sou aquele que ninguém vai querer ouvir se fosse a mão do homem mexendo na situação. Quando é Deus que mexe na situação, essas pessoas improváveis viram guerreiros e heróis com Deus. Você vê nesse terremoto pessoas simples, pessoas que não eram bombeiros, não eram nada, de repente viraram heróis no meio daquela situação, no meio da tragédia, no meio daquela situação, eles viraram heróis, porque ativou algo dentro delas, que já estava lá escondido. Então virou uma chave, parece que algo virou. E elas se levantaram como guerreiras e foram salvar vidas no meio do terremoto. E muitas vezes arriscando a sua própria vida, porque os prédios lá estão caindo um em cima do outro. E se passam já de 20 mil mortos lá. E guerreiros se levantando. Pessoas improváveis se levantando para ajudar outras pessoas. E é assim que Deus faz. Deus usa pessoas improváveis. E aquelas que acham que são, essas vão cair. Aqueles que acham que são muita coisa, que só julgam outras pessoas, o orgulho precede a queda, né? Isso é um provérbio bíblico. O orgulho precede a queda. E as pessoas humildes de coração e que estão dispostas a fazer algo para outras pessoas, a estar ajudando as pessoas sem mostrar, sem colocar na internet, sem tirar fotos, selfie, sem mostrar, aquela que leva uma cesta básica para uma família, numa comunidade, aquela que visita um parente porque está preocupado por ele. As pessoas que fazem coisas para outras pessoas, não para mostrar, mas Deus levantou elas para ajudar, são guerreiros, são pessoas que ninguém dá valor nesse mundo. Mas no mundo espiritual e Deus, os galardões, as promessas de Deus estão sobre elas. E elas vão ser capacitadas, vão ser levantadas, vão ser ajudadas. E vão ser prósperas para essas pessoas ajudar outras pessoas. E é assim que a gente faz. Isso mesmo. As que não são confundem os que pensam ser. Isso mesmo, Carvalho, é isso mesmo. Não são, confunde aquelas que são. Então, é incrível. Nesse texto de 1 Samuel, da caverna de Davi, você percebe que aquelas pessoas na caverna de Davi, endividados, amargurados, desgraçados, à margem da sociedade, aquelas pessoas Deus levantou como um exército de Davi. E foram os grandes valentes de Davi. Foram transformados por Deus. Aquelas pessoas. Então hoje, se você está endividado, se você está com problemas, se você está passando o pior momento da tua vida, se as coisas não estão andando para frente, se você, irmão, que nem o apóstolo Joel Pereira falou em uma pregação, continua andando, continua acreditando, porque é isso mesmo. Não importa a situação que você está, Deus vai te usar. Vai te usar. E vai ter um momento que você vai sair da caverna. Vai ter um momento que você vai sair da caverna. Você pode estar na caverna hoje, nessa situação. Mas vai ter um momento que você vai sair da caverna e vai ser um guerreiro de Deus.
E o seu nome vai ser falado em todos os lugares. Porque eles vão falar, olha, aquela pessoa que estava naquela situação, olha, não é aquela pessoa. Alguns sacerdotes perguntavam, o que virá de bom de Nazaré? Olha só, o que viria de bom da cidade de Nazaré? Que a gente vai dar ouvido. E Jesus veio de Nazaré. Então as pessoas gostam do poder, gostam de ficar acima das outras, humilhar outras pessoas. As pessoas adoram isso. Por isso que existem tantas seitas, tantas heresias, pessoas querendo controlar as outras e não amá-las, querendo controlar as outras pessoas. O que viria de bom de Nazaré? Veio Jesus. Veio Jesus em Nazaré, né? Então, quando você pensa que você está fraco, é o momento que você está forte. O momento que você pensa que Deus não está ouvindo, é o momento que Deus está trabalhando com você, você virar um guerreiro. Porque quando você sair dessa caverna, você vai estar junto com Davi guerreando. E logo depois você vai ser honrado por Deus, exaltado por Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então os humilhados serão exaltados. Ninguém é exaltado se primeiro não foi humilhado. Foi testado, foi colocado em xeque a sua fé. Então é dessa maneira que Deus trabalha conosco. Então, você pode estar na caverna hoje, meu irmão. Você está na caverna, está endividado, está deprimido, as coisas não andam, parece que nada vai para frente. Mas é agora. O momento é agora que você vai sair para salvar vidas. Você vai sair para fazer a diferença no meio da desgraça, no meio do terremoto, no meio da tempestade, no meio daquela situação toda. Você vai se levantar como um herói de Deus para salvar as pessoas. É nesse momento que é forjado os heróis. É nesse momento que se levantam os grandes guerreiros de Deus, no momento do caos. Porque o Espírito Santo adora trabalhar no caos. Ele é um salva-vidas. É um salva-vidas. O Espírito Santo adora trabalhar na tempestade. Adora trabalhar no deserto. Adora trabalhar no caos. Porque é nessa hora que ela pega você, o Espírito Santo pega você como salva-vidas. E você está se afogando. E ele estende a mão e te puxa para frente. Puxa, te tira da água e te leva lá para a margem. Para a margem seca. Lugar seguro. E fala, agora sai da caverna e vai ser um herói com Deus. E é assim. Essa é a nossa vida, é assim. Mudando a visão. Muda a visão da caverna. A caverna é um lugar de você ficar para sempre. A caverna é um lugar de aprendizado, de fortalecimento. A caverna é um lugar que Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar. Porque você é um herói. Aí dentro tem o Espírito Santo de Deus. E esse gatilho de hoje é um gatilho para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O sofrimento, o deserto, a tempestade tem um tempo determinado por Deus. Não é para sempre. Tem um tempo determinado. Vai acabar. O amanhecer é inevitável. A bênção de Deus é inevitável. Ela vai alcançar você. Ela é mais rápida que você. A misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus estão ao seu redor. Os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Então em algum momento vai te alcançar. Porque a alegria vem ao amanhecer. O sofrimento tem um tempo determinado. A caverna tem um tempo determinado. Não é você ficar aí para sempre. Essa fase vai passar. É um ensinamento. É um treinamento. Você está sendo treinado pelo Espírito Santo. Forjado no fogo. Para você passar isso e virar um herói. E ficar com o exército de Davi. Amém?
você receba essa palavra. Eu agradeço a vocês todos que estão aí. Os improváveis de Deus são aqueles que são os heróis de Deus nessa terra. Amém? Grava essa frase. Os improváveis de Deus serão os heróis de Deus nessa terra. Amém? Os improváveis desse mundo, vamos consertar. Os improváveis desse mundo serão os prováveis heróis de Deus. Amém? Fica com Deus. Quero agradecer a todos que estão aí, todos que estão comigo. Estamos aí com quase 500, 600, está chegando a 700 pessoas nos 3 canais. Vou compartilhar isso aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá? Você pode compartilhar aí para quem quiser. Fica com Deus, na paz do Senhor. Deus abençoa o seu final de semana. Esteja aí com Deus e fique firme. Sou o evangelista Galate. Paz do Senhor Jesus para você, tá bom? Eu vou desligar aqui.